Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros, tudo bem? Começando o conteúdo do terceiro bimestre. É, Como eu falei, já avisei vocês, vai ser um conteúdo, vai ser um conteúdo que está chegando cada vez mais próximo de nós, da contemporaneidade, né? E vai ser mais tranquilo, não vou passar toda semana conteúdo. O conteúdo meu vai ser a cada 15 dias, né? Porque é uma semana com conteúdo, exercício, outra semana é só para plantão de dúvida. Conteúdo, exercício, semana para não pesar tanto para todos nós, que eu imagino que está todos nós cansados de pandemia, tudo isso, né? Aí vai ser isso. E, meus caros, segundo ano, os alunos do segundo ano, a gente vai começar a falar justamente revolução. Revolução é uma palavra delicada, porque geralmente gera muita confusão. Mas quando se propõe falar de revolução, propõe falar de uma transformação profunda e radical na sociedade que altera as relações sociais, altera o próprio poder político e altera as relações entre as classes sociais. Entre as classes sociais. Porque gera essas confusões, né? Porque geralmente a pessoa que é contra-revolucionária, que eu vou explicar mais para frente o que significa isso, ela vai usar o que ela está fazendo é uma revolução. Mas o contrário, porque ninguém, um contra-revolucionário, um conservador, um reacionário, gosta de ouvir que ele é um contra-revolucionário. Um exemplo, hoje a gente falar lá no terceiro ano do golpe de 64, ou seja, porque muitas pessoas que aplaudem o golpe de 64 falam que é uma revolução. Mas será que é mesmo uma revolução? Alterou o Brasil? Alterou as classes sociais no Brasil? É isso que eu estou falando. E a gente vai falar justamente da mais ecumênica, ecumênica é uma palavra que quer dizer universal, das revoluções burguesas. A gente falou da Revolução Inglesa, do processo da independência americana e agora a mais universal, porque é o que vai mais influenciar o mundo em sua época, da Revolução Francesa. Ou seja, é a mais que vai influenciar a literatura, as artes, ou seja, tudo isso. Ou seja, é uma mudança, porque a França era de um jeito e passa a mudar suas relações sociais entre classe, poder político, etc. Vamos ver os antepassados para fazer essa mudança, como era a França antes. A França, como a gente vê aqui no mapa, era um império. A França está situada na Europa e vai ter territórios coloniais além mar. Você vai ver que tem na América, África e Ásia e Oceania. Ou seja, era um império. E a sociedade, como era a sociedade francesa, que a gente já estudou? Por isso que vamos fazer uma revisão. Era o famoso ancien regime, antigo regime, que é característico pelo absolutismo, o poder centrado na figura do rei, o mercantilismo, ou seja, a existência de colônias, do Estado intervindo, ou seja, a metrópole manda, a colônia obedece, uma sociedade estamental e a influência da religião, principalmente de matriz católica. Sociedade estamental quer dizer estamental, que não existe mobilidade social, o indivíduo está preso pela sua classe. Se um cara nasce camponês, vai morrer como camponês. E essa sociedade estamental na França, porque a França também adquiria esse caráter mais universal, né, meus caros? Porque geralmente o antigo regime, os resquícios feudais, a França sempre será o grande modelo de feudalismo. Toda vez que a gente estuda feudalismo, a gente fala do caso francês, onde foi o apogeu. A sociedade francesa, estou gravando no celular, porque está aparecendo um monte de mensagem. Essa sociedade francesa vai ter três estamentos, três ordens. Primeiro, segundo e terceiro. Ou seja, o primeiro estado, que era o clero,
O segundo, a nobreza. E o terceiro estado, que era o povão, né? Vai ser liderado pela burguesia, que são os profissionais liberais, camponeses e profissionais urbanos, artesãos. Ou seja, e vai ser justamente a revolução, vai ter a revolução burguesa, que quem vai liderar, quem liderava o terceiro estado era a burguesia. Era a burguesia. Então, fazia uma crítica a essa sociedade. Por quê? O primeiro e o segundo estado não pagavam impostos. Por isso tem essa charge aqui. O cara que está carregando representa o terceiro estado. E quem ele está carregando? Na frente é o padre, que seria o clero, e atrás o nobre. Ou seja, quem arcava com todas as despesas da França era o terceiro estado. Ou seja, uma população majoritariamente de pobres urbanos, sans-culottes, e os camponeses. A nobreza é suntuosa, é uma nobreza suntuosa. Hoje esse é o Palácio de Versalhes que a gente está vendo, que existe até hoje, que é gigantesco. Gigantesco. Seria a casa de verão deles, né? Château de Versalhes. 700 quartos. O apogeu chegou a ter 10 mil pessoas, entre nobres e empregados. Ou seja, era uma abundância, enquanto a população na miséria. O Louvre, que hoje é um museu, mas também era um castelo, é um castelo, palácio, e também abrigava esse segundo e primeiro estado, né? Primeiro e segundo estado. Que é gigante. Hoje é um museu que é tão grande que a gente é colônia, né? E eu tenho essa visão, não é porque eu estudei um pouquinho mais que, nossa, escapei. Não. Até pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, para ser verdade, eu sempre imaginei que o Louvre era que nem nossos museus aqui, que você visita em um dia. Não, você não consegue visitar em um dia não, meus caras. Você vê como é gigantesco. É gigantesco. Jardins, palácios, cristais, ouro. Aqui são dicas de filmes sobre a Maria Antonieta e a Deus Minha Rainha, que fala sobre os costumes. É interessante ver esses filmes para ver como era, porque você ser nobre não é você portar elementos, características, costumes, cultura muito particular. Não é todo mundo que é nobre. Você tem regras, etiquetas, desde a hora de levantar até a hora de dormir. Um elemento que a gente herdou, que permanece até hoje, é o famoso etiqueta à mesa. Como eu falo herdou, não quer dizer que eu faço isso, né? Mas tem gente que ainda tem esses elementos, né? Eu, para mim, copo de cerveja, copo de café é quase a mesma coisa. Mas não, para a nobreza não. Vai ter garfos específicos, copos específicos, ou seja, um garfo é para salada, outro garfo para peixe, pratos também para sopa, ou seja, ser nobreza pressupõe uma regras, costumes próprios e sempre no luxo, porque são parasitas que não pagam impostos e mantêm isso. Certo. Para anteceder aqui, ó, a França é um país agrário. Apesar de ser o principal país da Europa continental, porque o absolutismo clássico também foi lá, não é? A Idade Média também é sempre o modelo francês, o absoluto, porque tem aquele cara o avô, Luís XIV, falava, o Estado sou eu. Apesar de ser o principal país da Europa continental, não era o mais poderoso. Quem estava sendo mais poderoso nesse momento é a Inglaterra.
que estava na mesma época que começa a fazer a Revolução Francesa, a Inglaterra começa a engatinhar para a sua Revolução Industrial. A França, que é um país agrário, lembra da fisiocracia que a gente estudou? Que a riqueza vem da terra, um país agrário, estava em crise. Estava em crise. Tem uma crise que atua na Guerra dos 7 Anos, lá nas Américas, que perde. Crise agrária, insuficiência da agricultura. E também a França ajuda os Estados Unidos na sua independência. Ou seja, os cofres, perdão, vazios, economia quebrada. Ou seja, França está o caos. Está o caos financeiramente. Diante desse caos, busca-se soluções. Soluções. Vai ter soluções, ou seja, propostas, perdão, melhor dizendo, do primeiro estado e segundo estado, do segundo estado. Todas essas soluções que não vão ser resolvidas vai culminar na revolução. Revolução. Olha só, como surge revolução, antes de falar disso? Por que vai surgir? Revolução, tem um cara que a gente vai falar chamado Lenin. O Lenin fala, tem um texto que ele fala, como surge a revolução? De uma situação. Quando as classes populares não conseguem e não aceitam mais viver como viviam até então, e não só isso, como as classes dominantes não conseguem mais manter seu poder. Aí abre rupturas. Diante dessa solução, o que acontece? O primeiro e segundo estado, que tem como apoio a figura do rei, buscam chamar a Assembleia dos Notáveis para discutir a crise econômica, né? Ou seja, e uma dessas propostas, inclusive, era justamente o quê? Que todos paguem tributos, paguem impostos. Qual era o problema? Na votação, quando tinha assembleia e era votado, os votos eram por estado, por ordens. O primeiro e o segundo estado sempre se uniam e o terceiro estado sempre perdia. Ou seja, o primeiro e o segundo estado, lógico, tá na mamata, ninguém quer perder o boi, né? Votavam e falaram que não vão pagar tributos. Não vai pagar tributos, não vão pagar impostos. Não vai pagar impostos. Isso em Paris. Porque até esse momento, meus caros, o rei ainda estava em Versalhes nesse momento. Casa de Verão, lembra? Casa de Verão. Diante dessa situação, o terceiro estado propõe o quê? Uma imagem aqui, convocação dos Estados Gerais, né? Voto por cabeça. Voto por cabeça, ou seja, aquilo lá que futuramente vai ser o quê? Uma democracia, eleições, voto por cabeça. Por quê? Justamente porque se o terceiro estado era a maioria da população, 96, 97% da população, lógico, né? Porque o primeiro estado, como eu falei, sempre se uniam para manter seus privilégios. Para manter seus privilégios. Ou seja, o terceiro estado, que vão ser, a partir desse momento, o terceiro estado vai falar da burguesia, que ela é representante. Vou falar, a burguesia, representante do terceiro estado, propõe isso, né? Propõe isso. Isso você percebe justamente o quê? Classes sociais não são diferentes, porque cada classe social é normal isso. Que é transformar seus interesses em interesses universais. Propõe justamente isso, eleições gerais e tributos ao primeiro e segundo estado. Diante disso, cada vez mais, estava em Paris, né? Diante de Paris. Quando vai ter
lá em Paris, a sala de reunião do terceiro estado, quando eles vão se reunir, olha só, o puto do rei, isso é o rei mesmo, quando eles chegam na porta, tá uma plaquinha falando, fechado para reforma por tempo indeterminado. Indeterminado. O terceiro estado fica puto. O que acontece? Vão até uma sala de jogos, onde estavam representantes do primeiro e do segundo estado. Nesse momento, quem vai ter destaque é um cara chamado Mirabeau. E ele vai ser um dos primeiros revolucionários. Depois ele se torna um contra-revolucionário, com a radicalização, tudo. Sobem, eles estavam jogando um baralho, esqueci o nome do jogo agora, perdão. Estavam jogando um jogo. Eles sobem nas mesas, tudo, e o Mirabeau fala, a gente está aqui representando os interesses gerais do povo, e só vai tirar aqui o povo, ou seja, nesse momento vem a repressão. Os que estavam em Versalhes mandam tropas, prendem eles, porque... E o que acontece? Olha só, diante dessa situação, que ele prende, dissolve, além de prender, dissolve o rei mandou. Olha só, o que é curioso, até hoje nunca li, confesso, que eu me informei e tudo. Ninguém sabe como começou, não tem dar mais. No dia 14 de julho de 1789, tem data, 14, ninguém sabe como surgiu, como começou, mas desce uma multidão, uma turbe, e vão indo em direção à Bastilha. A Bastilha era um dos símbolos do absolutismo. Por quê? É onde era a prisão dos inimigos do antigo regime. Desce uma turba ensandecida, e botam a Bastilha abaixo. Esse fato consumado de descer a Bastilha abaixo é o início da Revolução Francesa, ou seja, que vai ser chamado de a tomada da Bastilha. A tomada da Bastilha. Ou seja, começa a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, que eu falei, vai ser em duas partes. Vou continuar na próxima aula, meus amores. A Revolução Francesa vai ter 3 fases: a Assembleia, o Terror, ou o período jacobino, ou o Diretório, que a gente vai ver mais para frente. Mas a tomada de Bastilha, a tomada da Bastilha, que começa a um evento que tem impacto na França, ou seja, porque você derruba o símbolo do antigo regime. Ou seja, esse impacto se espalha pela França toda, que começa, inclusive, os camponeses inspirados, influenciados, nossa, começa a atacar o puteiro. Ou seja, esse momento é chamado grande medo. Os nobres ficam com medo dos camponeses, dos servos, porque era resquício feudal, era dos servos. Ou seja, esse grande já começa a ver por quê? Porque eu falo revolução? Revolução é o quê? É o fim de uma era e início da outra. Ou seja, o feudalismo na França, com a revolta dos servos, começa a se dissolver. Muda. Ou seja, a França começa a deixar de ser feudal e passa a se tornar uma outra coisa que a gente vai ver. Por isso que eu falo, eu comparei, revolução é uma mudança. Quando eu comecei a aula falando do golpe de 64, o Brasil fala que foi a Revolução de 64. Até o nosso presidente fala, né? Parece? Não, né? Mas fala, não, o Brasil tinha classes sociais, as mesmas, que permanecem até hoje, trabalhadores, todo mundo, e era capitalista. O Brasil deixou de ser capitalista, eliminou as desigualdades que existiam antes, para pensar, quando você vê isso, né? Mas a França começa, a revolução é uma grande transformação, começa. E o primeiro ato desse momento, presta atenção, isso é uma curiosidade que eu gosto de contar. Olha só, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Ou seja, todos os homens nascem são livres e iguais, e todos os homens têm direito à liberdade, à propriedade, à segurança, à resistência à opressão. Olha só, é um salto. Não é à toa que surge a famosa frase, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, os homens começam a dar esse salto. Mas olha só, como é um primeiro momento. Por quê? O que eu quero falar da minha curiosidade? A Revolução Francesa vai ter um impacto no mundo das ideias gigantesco. Não é à toa que a concepção de história, teoria da história, surge aí. Porque até esse momento, a visão dominante era uma visão teológica. Ou seja, o mundo, o homem. Por que o mundo é assim? Porque Deus quis. Que Deus quis. Com a Revolução Francesa, por isso vai ter impacto. O grande vai ser um cara chamado rei, ou tudo isso, uma curiosidade só. Por isso que começa a surgir a própria ciência, você fala, não, quem faz a história são os homens. Os homens fazem história. E a gente vai ter que entender isso. Por quê? Olha só. Porque os homens fazendo a história, eles vai tomar consciência do mundo. Olha só, olha curioso. Por quê? Se você pegar até 14 de julho de 1789, derrubam a monarquia, mas uma monarquia constitucional. Olha a tomada de consciência dos homens. Até esse momento, todos os revolucionários, ou seja, todo o terceiro estado pensava, não importa a situação, é melhor a França ter um rei do que rei nenhum. Olha só, a gente vai entender por quê. 2 anos depois, eles querem a cabeça do rei. Ou seja, os homens estão fazendo história. A gente vai entender como surge, para que eles vão querer a própria cabeça do rei também, que é uma história genial. Eu gosto muito também. Tá bom? Mas o primeiro ato da Revolução é justamente isso, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Como eu falei, quem é representante da terceira estado? Da burguesia. Ela está universalizando os seus interesses já também. Que a gente já vai ter que se perguntar que homem é esse e que cidadão é esse. Ou seja, que a gente vai ver que é muito censitário também. Não é para todo mundo também, mas ela está universalizando. Mas essa universalidade dá um salto qualitativo na consciência dos homens. Tá bom? Próxima aula a gente vai entender justamente como surgem os outros períodos e a radicalização dessa revolução que é muito legal. Tá bom? Espero que estejam todos bem. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.